Hoje o assunto é bem direto ao ponto. A gente vai falar um pouco sobre diagrama de energia. Diagrama de energia é aquilo que a gente já viu na última aula, que é este gráficozinho aqui. Como você pode ver, é um gráfico de entalpia e função do caminho da reação. Só que aí eu te faço uma pergunta. O que significa tudo isso, né? Bom, entalpia, como eu expliquei na última aula, se você ainda não viu, dá uma procurada lá. É a energia que eu tenho dentro de uma molécula ou dentro de uma substância qualquer. Enfim. E essa energia, ela, depois de uma reação, ela muda. Seja para ficar maior ou ficar menor. Porque às vezes essa substância absorveu energia e passou a ser outra substância com mais energia. Ou, se não, ela também pode ser uma substância com muita energia e depois da reação ela liberou energia e ficou com menos energia. E aí, às vezes a gente fica um pouco confuso quando a gente vê esses gráficos. Primeiro porque nem todo gráfico vem escrito que aqui é o produto, aqui é o reagente. Mas é uma questão de entender que o que vem começa sempre pelo reagente e termina pelo produto. Tudo bem? Isso é muito importante de lembrar. Outra coisa difícil às vezes a gente entender é que a energia da molécula estava menor e aí aumentou. E aí tem gente que pensa tipo, se a energia da molécula aumentou, quer dizer que foi liberada energia. Mas não, isso é um pensamento errado. Quando ela tem uma energia baixa e ela passa para uma energia maior, isso quer dizer que ela absorveu a energia do sistema de fora. Provavelmente do ambiente que cerca essa reação. E para deixar um pouquinho mais fácil, ou talvez um pouquinho mais visual, eu pensei em mostrar que isto é a energia do produto. Essa é a energia do produto. É o que está debaixo da linha. Percebe? Ele começa com pouca energia e ele vai para bastante energia. Mas e aí? Como é que eu sei o que aconteceu com o que tem lá fora? Você olha para essa parte aqui. Isso é o sistema lá fora. Se, por um lado, meu reagente é pouca energia e do lado de fora eu tinha bastante energia, agora meu produto tem bastante energia e do lado de para fora eu tenho menos energia. Se isso fosse restrito a um calorímetro, eu posso pensar que o ambiente de dentro do calorímetro tinha uma certa energia dentro dele, fora os reagentes, fora a energia dos reagentes, e agora eu só tenho energia dos produtos e um pouquinho de energia ali no calorímetro. Provavelmente eu ia perceber uma mudança de temperatura, sendo que a temperatura do calorímetro diminui de cá para cá, porque antes eu tinha mais energia. A mesma coisa, isso só para deixar claro, uma reação endotérmica, ou seja, uma reação que a partícula, a substância, enfim, onde a reação que ocorre absorve a energia do seu ambiente. Então, endotérmica. O ΔH é maior que zero, como vocês podem ver, porque começou com um valor baixo e foi para um valor alto. E aí se eu faço o final, que é esse de cima, menos o inicial, até porque aqui é o final, né? Porque acaba no final. Menos o inicial, eu vou ter um valor positivo de ΔH. Porque se F é maior que I, F menos I é maior que zero. Tudo bem? E aí, mesma coisa para a reação isotérmica.
eu tenho bastante energia aqui nos meus reagentes, e aí eles acabam com menos energia. Do mesmo jeito que, como eles têm muita energia no começo, o ambiente de fora tem pouca energia no começo. E aí, quando eles têm pouca energia no final, ou as moléculas têm pouca energia no final, o ambiente tem muita energia no final. De um jeito simples, a gente tem que lembrar o que Lavoisier disse. As coisas não se criam, as coisas não se destroem. Elas se transformam. Nesse caso, ela passa de um lado para o outro, através do calor. Ou também por trabalho, mas isso é uma coisa que vocês vão ver em física e quase nada é trabalho. A maior parte da energia que eu tenho sendo trocada nas reações é a de calor. Enfim, eu posso pensar então que se a energia não se cria, no meu calorímetro, eu tenho esse tanto de energia dentro do meu calorímetro. E aí no final do meu calorímetro eu tenho esse tanto de energia. Ainda é o mesmo tanto de energia. Só que no começo, a maior parte era do calorímetro, a maior parte eram das substâncias, e agora a maior parte está como calor no calorímetro. Lembrando, essa energia dos reagentes, ela pode ser tanto uma energia de calor mesmo, mas ela pode ser também a energia das ligações. Então aqui pode ser que tinha a energia de ligação, e toda essa ligação, todas essas energias que tinha dentro da molécula, passaram para o ambiente como calor. Não necessariamente aqui é calor, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes com isso. Enfim. Mas tudo fica mais fácil também quando a gente fala sobre coisas... Quando a gente pega exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho a formação de CO2. E uma coisa bastante importante da gente lembrar é... Normalmente, reações de formação, elas vão ter o ΔH negativo, ou seja, elas vão ser exotérmicas. Que, no caso, essa reação, ela libera menos 393 kJ. Na verdade, ela libera 393 kJ. O menos é uma indicação de que ele libera essa energia. A gente vai ver mais pra frente o porquê, normalmente, reações de formação liberam energias. Mas por enquanto, só para deixar claro, só para já adiantar um pouco, as ligações elas exigem, para as ligações serem quebradas, elas exigem energia. Então, para elas serem feitas, elas liberam energia. É um momento mais estável daquela molécula, daquele átomo, enfim, da reação. Mas a gente vê isso na próxima aula. Voltando aqui. Outra reação também que eu peguei de exemplo, que é essa daqui. Ela parece bem monstruosa, você olha e você fica meio tipo... Mas tudo bem. Essa reação, ela acontece aqui, na palma da minha mão. É a reação de combustão do gás butano que eu tenho aqui dentro do meu isqueiro. E claro, essa reação ela não pode ser realizada sem a presença do meu oxigênio aqui dentro desse quarto. E aí quando eu acendo, eu tenho butano reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Isso libera menos 2.264 kJ a cada mol. Mas só para vocês entenderem que o ΔH dessa reação é menos 2.264 kJ. E aí, eu quero saber onde eu ponho essas reações nesses gráficos, né? Eu ponho aqui ou eu ponho aqui? Bom, ambas são exotérmicas e eu já deixei aqui a resposta, né?
esse é o gráfico de reação exotérmica, onde os meus reagentes estão aqui. Eu vou primeiro pegar esta daqui como exemplo. C mais O2 vira CO2. Ou seja, é uma reação exotérmica, né? Então ele passa de um nível com mais energia para um nível com menos energia. Mas eu também poderia colocar ele no outro gráfico se eu estivesse fazendo a reação inversa. Isso pode acontecer, dependendo de todas as condições, claro. Mas, por exemplo, pode acontecer de eu passar do CO2 para o carbono sólido mais o oxigênio. E aí eu vou ter uma reação endotérmica. Basicamente, é isso que a gente pega de diagrama de energia. É mais sobre interpretação e saber onde colocar as coisas dentro do gráfico e bater o olho assim e entender o que ele quer dizer pra gente. E agora, uma parte bastante importante dessa aula é a lei de Hess, ou lei da aditividade dos calores de reação. Essa lei, ela diz pra gente que o ΔH da reação, ele não depende do caminho da reação. Não importa qual o caminho da reação. O estado só depende do estado inicial da reação e o estado final dela. Ou seja, depende do que eu tenho no começo e o que eu vou ter no final. E aí, a partir disso, eu consigo calcular o ΔH de toda essa reação. Se vocês não lembram, reações, elas normalmente são feitas por etapas. Elas não acontecem assim. Normalmente acontecem muitas etapas, de muitas colisões. Você vai ter algumas etapas mais rápidas, outras etapas mais lentas, mas a gente conversa sobre isso mais tarde. Enfim, independente dessas etapas, o que importa é os meus reagentes e os meus produtos. Tá, mas o que eu tiro disso, né? Bom, basicamente, o que isso quer dizer é que tudo tem uma proporção até chegar num final com o ΔH certo. Para aquele tanto de reagente, aquele tanto de produto formado, eu tenho sempre aquele ΔH. Então, se eu pegar as entalpias das reações que acontecem no meio do caminho e eu somar elas até a equação final, eu vou ter que a soma das entalpias das reações vai ser igual à soma da entalpia da equação final da reação. Basicamente, eu vou pegar este exemplo aqui. Eu vou transformar essas duas reações em uma reação só. Como vocês podem ver, elas já estão bem do jeito já. Aqui eu tenho 2SO2, então vou cortar com esses 2SO2. E aí o resto eu só somo. 2S. Lembrando, gente, é muito importante você lembrar dos estados de cada elemento, de cada substância. Até porque, quando você muda a substância de estado, você também tem uma alteração do ΔH, tá? Então, fiquem espertos. E aí o ΔH desta reação vai ser a soma justamente desses dois ΔHs. Como vocês podem ver, essa aqui já está na mesma proporção que essa, né? Então, eu nem mudei, eu nem tive que multiplicar uma por 2, enfim. Então é só somar isso aqui. Isso vai dar menos 188 quilocalorias. Fiquem espertos com unidade, sempre de olho. Se é quilojoule, vocês escrevem quilojoule. Se tiver quilocalorias, vocês escrevem quilocalorias. Enfim, como vocês podem ver, minha reação, ela tem o ΔH menos 180 kcal. E não importa se fosse outro caminho que eu fizesse, eu não sei se existem outros caminhos além desse, mas quando eu pego 2S sólido mais 3O2 gasoso, isso sempre dá menos 188 quilocalorias.
Então, a soma delas faz isso, né? Lembrando, esses ΔH eles também não mudam. Se esse é o ΔH dessa reação, esse sempre vai ser o ΔH dessa reação. Agora, eu vou colocar essa reação no meu gráfico que já está separado aqui exotérmico. Eu já sabia que ia dar exotérmico. Bom, eu tenho que 2S mais 3O2 é igual a 2SO3. Certo? Bem simples. Mas outra coisa que eu poderia pensar também, se essa reação ela ocorreu em etapas, e lógico, eu desci aqui e aqui eu também desci. Posso pensar aqui, sei lá, mais ou menos aqui. Eu desci aqui, na verdade. E aí eu tinha 2SO2 mais O2. E aí, isso formou o meu 2SO3. Posso pensar que, na verdade, o que aconteceu foi isso, né? Eu tinha uma entalpia do 2S mais os 3O2, e aí desceu um pouco, e foi pro 2SO2 mais O2. No caso desse 2SO2. E aí, quando juntou esse 2SO2 com esse O2, eu desci de novo e fui pro 2SO3. Mas eu não preciso escrever tudo isso. Só escrever isso aqui já basta. E é isso que a lei de Hess diz, mais ou menos. Para isso que ela serve, em melhores palavras. Bom, só para deixar claro, a aula de hoje é bem simples, bem tranquila. Esse é um tema que a gente tem que ter uma certa certeza que a gente está entendendo. Ela caiu no vestibular de 2017, 2018, no vestibular da FUVEST, né? E aí ele não caiu em 19. E aí eu fiquei pensando, pô, parece bem importante. Aí eu tô passando pra vocês. Enfim. O importante dessa aula vai ser exercícios. Te vejo na aula de exercícios.